Hello, hello! Oi, todo mundo! Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um Café com a Psicóloga. Hoje é um chá com a psicóloga, porque são 9 da noite em Genebra. A gente não vai mais de café, né? Vamos no chazinho. E hoje também, olá, Tatiana, seja bem-vinda. Olá, Liana, seja bem-vinda. Deixa eu dar um oi para vocês, muito bem-vindas. Leandro, Clóvis, sejam bem-vindos. Olha, Divando pelo Mundo chegando. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje no Café com a Psicóloga a gente tem duas convidadas. Gente, olha isso, não trouxe uma advogada, trouxe duas para vocês, para falar com a gente sobre uma coisa que eu escuto muito na clínica, tá? Claro, as mulheres que vêm para psicoterapia, elas vêm chateadas, elas estão deprimidas ou sofrendo de ansiedade, e a expatriação danifica tanto a nossa autoestima muitas vezes, que quando elas chegam na clínica, muitas vezes o casamento também está fragilizado, né? E por que eu convidei uma advogada mediadora? Porque eu descobri que elas fazem um papel um pouco diferente do advogado normal, e é por isso que eu queria trazer ela aqui para vocês. Porque assim como na psicoterapia, a gente tenta resolver o problema antes, né, de desmoronar tudo, a advogada mediadora também faz um pouco desse trabalho, e a Claudinha vai explicar bem pra gente tudo isso, tá bom, gente? Então, por isso que eu as convidei, daqui a pouco elas estão chegando, né? E foi por isso que eu as convidei, porque eu queria trazer para vocês as informações reais, né? O que a gente pode fazer? Tô expatriada, Adalea, a relação realmente não deu certo, já fomos para a psicoterapia, já tentamos de todas as formas, realmente a separação vai ser o veredito final. O que eu faço se eu não estou no Brasil, né? O que eu faço se meu casamento não foi feito no Brasil, né? Como é que eu procedo? Então, assim, muitas vezes, e também acontece muito, gente, infelizmente, de mulheres que estão vivendo no exterior, estão vivendo relações abusivas, e elas não sabem nem por onde começar um processo de separação, de divórcio, estando no exterior, né? Então foi por isso que eu quis trazer esse tema, né? Como eu disse, é um tema forte, delicado, né? Como eu pedi, né? Se você tá aí e puder compartilhar essa live com alguém, faz, porque talvez essa pessoa não tá pensando em se separar, né? Tem um monte de amiga, não tá pensando agora em separar, mas com certeza se ela compartilhou com outra pessoa, que talvez esteja, a gente nunca sabe o que tá passando dentro do outro, né? Então, assim, quem sabe a gente possa dar uma notícia aqui, uma informação que vá ajudar essa pessoa até resolver algum conflito interno que ela esteja, né? Algumas mulheres também têm a imaturidade de achar, né? Ficar falando o tempo todo em divórcio, o tempo todo divórcio, e não tem a consciência de quão doloroso é, de quão difícil é um processo de divórcio, né? E às vezes a gente pode reverter a situação antes de chegar lá, né? Então, assim, compartilha com quem você puder, compartilha aí com uma ou duas amigas que podem se beneficiar das informações que a Claudinha e a Beatriz vai trazer pra gente, tá bom? Então, vamos esperar aqui a Ana Cláudia Portela e a Beatriz Imperial, que vão estar com a gente para falar sobre divórcio na expatriação. Eu, na realidade, não sei nada, tá? Vou encher essas meninas de pergunta, então se você também tá cheio de dúvida, fica com a gente. E outra, vão mandando as perguntas, tá bom? À medida que a live for correndo, se você tem dúvida, olá, Bruna, seja bem-vinda. Se você tem dúvida, escreve aqui se quer fazer no Q&A, se quer fazer nos comentários, fica à vontade. Se quer fazer no Q&A para não ficar pública, não tem problema. Eu não vou dar nome, vou fazer a pergunta de modo geral. Muitas vezes vou fazer perguntas como se fossem minhas perguntas, tá bom? Para que ninguém fique constrangido. Se tiver com alguma dúvida, pode ficar à vontade de perguntar, tá certo? As nossas convidadas devem estar chegando. Olá! Tarde.
Boa noite, né, Boa também. noite. Hoje à noite eu tô tomando um chá ao invés do café com a psicóloga e virou chá. Ah, é, porque café já não Já tá dá, muito né? tarde. Eu sou uma que quando pego o café para dormir, às Não vezes dá. dá. Deixa eu dizer um oi especial para a Beatriz, porque eu estou a conhecendo pessoalmente, né? Nas câmeras pessoalmente agora. A Claudinha já conhecia. Muito obrigada vocês duas por estarem aqui, né? Por terem a disposição de vir aqui tirar dúvida dessas mulheres que moram no exterior. Eu tive essa ideia porque é um problema recorrente para os casais que moram no exterior, né? Para os casais expatriados, eu não sei se vocês sabem, quem vive mudando de país, a taxa de divórcio é bem pequena, porque a expatriação acaba conectando muito. Mas quando geralmente se migra e casamento intercultural também, essa taxa aumenta muito, vocês devem saber melhor do que eu, né? E aí por isso que eu quis trazer esse tópico. Tem algum. O som tá bom, gente? Para mim tá Tá ruim, ótimo. tá? Isso, Uhum. então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria que vocês, então, se apresentassem para quem está nos assistindo, tá bom? Explica um pouco também o que é ser uma advogada mediadora. Tá bom, Adaleia, obrigada primeiramente pelo convite de estar aqui, podendo ter esse bate-papo, que eu acho que é realmente muito importante. A gente sabe que hoje, inclusive por conta dessa situação que a gente está vivendo atípica, né, com a pandemia, infelizmente muitos casais estão se divorciando, né, por motivos mais diversos, mas a gente sabe que também tem todo um aspecto também psicológico, né, de convivências e de coisas que ficam mais acirradas por conta desse novo modelo que a gente precisou se adaptar mesmo, né? E eu sou aqui com a minha parceira, né, de trabalho, a Beatriz. Nós temos a capacitação nas práticas colaborativas, inclusive os diálogos, que são as meninas aqui também lá de Fortaleza, que também trabalham com as capacitações e todas essas questões que envolvem mediação. E, e a Bia também fez essa capacitação. Nós duas também temos a formação em mediação de conflitos pela Fundação Getúlio Vargas. E temos iniciado esse movimento de transformar um pouco a advocacia, né? Porque acontece que muito se fala do advogado litigioso, que é aquele que vai para o embate na justiça, e a gente já tem uma visão mais diferenciada em relação a isso, de trazer um consenso, né? Tanto é que o nome do nosso escritório é Consensos. Consenso, Então, excelente. é um prazer conhecer você. Prazer, Ana Bia. falou muito do seu trabalho aí fora, ajudando todas essas mulheres assim que expatriadas, que precisam muito desse auxílio, né? Então é muito bonito o seu trabalho e a gente quer aqui Obrigada. colaborar de alguma forma, com um pouco de conhecimento e trazer um pouco do esclarecimento de algumas dúvidas que elas possam ter a respeito da questão do divórcio, do casamento, às vezes também, ou da questão Sim. da guarda dos filhos. Isso, E excelente. lembrando E aqui, aí eu aproveito, Bia, só para dizer, quem tiver perguntas, né, pode escrever aí na caixinha para a gente, se tiver alguma dúvida que as meninas possam responder, né? isso. Então é isso, a gente quer trazer essa parte do direito humanizado, dizer que a gente está se preparando para ter esse novo olhar, né, com as práticas colaborativas, com a parte da mediação, para a busca realmente de conseguir resolver essas demandas familiares, principalmente, de uma forma mais tranquila, mais saudável, para não haver tanta dor, né? Para vocês, psicólogos, a gente poder ajudar, né? A gente se juntar como advogados, psicólogos e poder ajudar essas pessoas e fazer a diferença na vida delas. Não só resolver o problema momentâneo, mas resolver aquele problema para a vida, né?
para não ficar nenhuma desavença, nenhum mal feito, né? Então vamos lá, vamos começar a falar. Excelente. Eu gostei muito que a Claudinha trouxe a questão do advogado litigioso, né? Porque é mais comum o que a gente assim, escuta falar e conhece é só esse, né? Quer separar, vai no advogado litigioso, separa. E já acontece até do casal querer voltar depois, porque não era realmente nem o divórcio que eles queriam, faltava só uma comunicação. Eu vi um cantor famoso do Imagine Dragons falando que ele já ia se separar, né? E passou só 7 meses sem falar com a mulher. E esses 7 meses sem se falarem, deu saudade e resolveu a questão. Eles não tiveram a sorte de ter talvez tiveram um mediador, não sei. Mas assim, 7 meses de distância fez o casamento voltar. Então, muitas vezes nem é o divórcio, ou muitas vezes tem tantos outros conflitos, né? Que eu não sei muito, mas tantos outros conflitos que tem dentro de um casamento que vocês podem ajudar de uma forma tão bonita, né? Então, parabéns também. E vamos lá, né? Vamos para as informações maravilhosas que vocês têm aí, né? Vocês querem falar um pouco da questão do luto por divórcio, que também é super importante. Eu sempre falo isso para elas em relação à expatriação, mas explica também para elas como é que se dá o luto no divórcio. Então, galera, como psicóloga, né, você sabe que muitas vezes o que você comunica, até esse exemplo aí que você trouxe, né, ficaram um tempo separados e a decisão já não foi mais aquela inicial. E com a decisão do divórcio, o que a gente entende é que para cada um, o tempo de amadurecimento é diferente, né? Enquanto para uma das pessoas que está na relação, ela já internalizou aquilo, ela já vinha trabalhando esse sentimento de dizer, não, realmente é isso que eu quero. Para quando surge a informação para o outro parceiro de que ela realmente está decidida a entrar nesse divórcio, acaba que tem um impacto em relação a isso, né? Porque a pessoa não está preparada, ela ainda não entrou naquelas fases de internalizar aquela decisão, igual a outra pessoa, né, que fez. Já sabia que iria tomar a decisão e passou. E aí tem aquelas fases de negação, que é quando a pessoa diz, não, isso não está acontecendo comigo, não é possível, ela fica realmente sem acreditar que de fato a outra parte deseja esse divórcio. Uhum. E da parte da negação vem a raiva. E com a raiva ela começa a aceitar gradualmente esse fim desse relacionamento, né? Então ela vai querer sempre saber quais foram os motivos, o que é que ela pode fazer. E da fase da raiva vem a barganha, que é aquela coisa de você entrar nos acordos, né, para ter de volta aquela pessoa, para descobrir de alguma forma se teria algo a ser feito para salvar aquela relação. Mas quando se avança de fato para o término, pode vir também uma depressão, né? Com aquele sentimento de imaginar também por que um dia a pessoa casou, por que um dia realmente será qual o sentido de eu ter feito parte desse relacionamento, já que de alguma forma isso não vingou. E por fim, a aceitação, né? Então, a gente tem essas 5 fases do luto no relacionamento, né? Que vem desse impacto da notícia. O outro também começar a processar essa decisão, porque quando vem de um, que não é uma coisa que foi ali pensada pelos dois, trabalhada pelos dois, isso acaba que fica diferente o tempo. Os unilaterais, né, são bem mais complicados. E aí eu até trago, você trouxe bem a questão da depressão no luto, né? Mas eu chamo a atenção também para tantas mulheres que chegam aqui e elas querem divorciar simplesmente porque elas estão com depressão trazida por tanto esforço que a expatriação traz delas, sabe? Isso também é muito comum. Então, por isso eu quis trazer vocês, porque eu faço um trabalho com elas, né, para evitar que essa separação venha. Muitas vezes é só a depressão que está forçando esse pensamento, né? Vamos colocar assim. Mas, ao mesmo tempo, que elas saibam que não é só a psicoterapia, mas como também procurar advogados que possam ter essa visão, né, que você está colocando e compreenda que existe esse processo todo e existem tantas resoluções que podem ser feitas amigáveis, né?
E em relação, a gente já tem uma pergunta, tá? Mas eu acho que eu vou deixar para quando a gente começar a falar da questão quando é separando no exterior, porque está relacionado com isso, tá bom? Vamos então passar para a questão dos direitos e deveres civis, né? Como é se separar no exterior com essas questões? Bom, o primeiro ponto que tem que ser trabalhado, né, é que quando a gente está no exterior, a gente continua sendo, por exemplo, principalmente os brasileiros, você continua precisando dar satisfação dos seus atos da sua vida civil, principalmente comunicando questões como o casamento, como o divórcio. Você não pode acreditar que pelo fato de você estar morando em outro país, que você vai casar lá, mas no Brasil eu sou solteiro, entendeu? Eu casei em outro país, mas no Brasil eu sou solteiro. Não existe isso. É necessário comunicar esses atos, né? É importantíssimo. Então, você continua sendo cidadão brasileiro, entendeu? Então, mas que você está morando fora, você continua sendo cidadão, e se você não comunicar os atos civis de acordo com a realidade, com a verdade, você está omitindo ou você está mentindo, e aí você está infringindo uma lei brasileira. E quando você for ter que renovar o seu passaporte, quando você vier ao Brasil, às vezes pode acontecer uma questão de guerra, você querer sair de onde você está e voltar. Então você vai ter essa limitação, porque eles vão perceber que você não está com o seu documento regularizado. Entendi, excelente. Então, por exemplo, assim, aí a pessoa casou no exterior ou casou no Brasil e mudou, ela tem, assim, que tem que registrar no Brasil e no exterior, mas tem casamentos que só é registrado no lugar. Sim, o casamento, ele é válido, ele é um contrato válido, se for feito de acordo com a lei do país, ele é válido de qualquer maneira. Você casou, está casado. Só que para o seu país, ele tem validade, mas ele não tem eficácia no Brasil. Entendeu? Então, principalmente com relação às pessoas que têm bens, e depois no divórcio vai ter partilha. É importante você estar comunicando, porque depois você vai querer requisitar esses bens, e aí você não tem nem registrado esse fato do seu, né? Apenas uma lei, apenas lá no país, entendeu? Até para o advogado poder te defender. Você vai ser uma brasileira casada no exterior, então até para você poder se resguardar de seus direitos, é importante você registrar, que a gente vai depois explicar de acordo com o tipo de divórcio que você escolher, você vai ter um trâmite legal para poder registrar no Brasil esse casamento, esse divórcio, desculpa. Certo, esse entendi. divórcio. Então, vamos assim, a maioria da minha audiência, elas estão pela Europa, casaram com europeus, né? E uma boa parte tem um casamento registrado tanto no Brasil como na Suíça, por exemplo. Mas existe uma parte que, tipo, só casou no exterior, por exemplo. Só casou... Essas, elas ficam prejudicadas, por exemplo, como você falou, na hora da separação, por exemplo, não está registrado no Brasil, né? Mas não tem problema nenhum. Por exemplo, o advogado não tem problema. Elas não registraram, mas ainda há tempo. Pode fazer o registro. Só que vai ter que seguir os trâmites, né, da nossa lei, tem que ir até o consulado, levantar toda a documentação. Dependendo do tipo do divórcio, que nós vamos planar mais à frente, aí vai ser um tipo de procedimento, entendeu? Mas deixa eu já a gente explica passo a passo para você entender melhor, porque tem nuances, e aí também dependendo do local onde ela está, vai ter um... Certo. Fala aí pra gente. Você quer falar, Ana? Bom, então, o que acontece? O divórcio, ele pode se dar de uma forma consensual, né? Quando as partes, elas acordam que realmente não tem mais interesse de permanecer, mas estão de acordo com vários pontos em relação ao divórcio. Porém, para que ele seja um divórcio que ocorra de uma forma mais célere, né?
no cartório aqui do Brasil e tudo, e até mesmo se ela estiver na repartição consular, porque assim, como a gente disse inicialmente, os atos da vida civil vão precisar ser comunicados no Brasil. Então, ela vai precisar regularizar a situação aqui. Se é brasileira, precisa regularizar a situação aqui. Então, se é um divórcio que não tem partilha de bens, se é um divórcio que não tem filhos menores, né, e tudo, então ele vai ser registrado direto no cartório brasileiro, né, de registro civil, ou se ela não vier a morar, de residir novamente no Brasil, no cartório do Distrito Federal. Sei. Então, esse tipo de divórcio é o divórcio que a gente diz divórcio puro, simples. Então, é um divórcio que você pode ir até o consulado, aí mesmo do país onde você está morando, e pede toda a documentação e você vai pedir a averbação, o registro, entendeu? Porém, vai sair uma carta de divórcio provisório, entendeu? Divórcio. E aí você vai ter que averbar isso no Brasil, de qualquer maneira, entendeu? Mas o divórcio vai ter sido feito aí da maneira mais simples. Isso é algo que a gente conquistou há pouco tempo. A nossa lei, há pouco tempo, em 2017, regularizou essa questão do divórcio, quando é puro e simples, diretamente ao cartório. E isso foi estendido ao brasileiro que mora no exterior também. Entendeu? Olha que interessante, tá vendo, gente? Então, vocês estão assistindo, se não existem filhos, que aí chama o divórcio puro, né? Porque não tem questão de guarda, você pode ir direto... E nem bens. E nem bens, Você pode ir direto no consulado, né? Isso, mas aí você vai precisar de alguém aqui no Brasil só para averbar no cartório do primeiro ofício da cidade onde você possa vir residir ou do primeiro ofício do Distrito Federal. E pronto, aí vai ficar lá registradinho. Aí o divórcio não consensual, que é justamente esse, quando não tem acordo, ou quando ele tem partilha, ou a questão de guarda de filhos e todas essas outras questões de alimentos, por exemplo, ele precisará ter uma homologação do Superior Tribunal de Justiça, né? Você faz tem a sentença estrangeira, que é decretado o divórcio, e essa sentença ela vai precisar ir para o Superior Tribunal de Justiça para ser homologada, né? E esse é o trâmite que vai ter mais, assim, ter mais riqueza de detalhes e de orientação para poder ser feito. Precisa também... O outro também vai precisar de um tradutor juramentado, né? Toda essa questão também. Certo. Aí, nesse caso, precisa... É só com advogado, né? Claro. Toda sentença estrangeira, para ela ter valor no Brasil, ela tem que passar pelo STJ. Entendeu? Quando ela é estrangeira. Então, o que acontece? Para validar esse divórcio aqui no Brasil, há essa homologação, onde o juiz revê o que foi discutido, às vezes tem uma discrepância com relação à nossa lei, né? Acontece algum fato, né? Alguma fraude, alguma coisa, então a gente revalida esse divórcio aqui, e aí ainda vai ter que ser averbado do mesmo jeito que o outro no cartório, entendeu? Porém, mas nós vamos precisar, de qualquer maneira, desse advogado, porque ele, como é um processo, precisa ser assinado. Mas o mais importante que tem que ser ressaltado é que tanto um quanto o outro é importante para resguardar os direitos e para ser mais rápido, mais célere, para poder instruir, entendeu? Existe um rol de documentação que é necessário no consulado, que é bem burocrático, questão de tradutor juramentado, é tudo apostilado, principalmente se tem filhos com relação à Convenção de Haia, entendeu? Então, assim, é importante para que essa brasileira não deixe de ter o seu direito preservado, entendeu?
Principalmente porque nós estamos dizendo que nós estamos fazendo um divórcio estrangeiro, num país estrangeiro. Então, muitas vezes a gente tem nossos direitos violados, então é a hora da gente ter essa pessoa auxiliando. Se essa pessoa não tiver condição de contratar um advogado, ela pode procurar um defensor público. Lá no consulado, você vai lá, tem que demonstrar que você não tem uma renda superior a X, né? Que cada consulado lá, cada país vai ter um valor. E aí você consegue dar entrada, porque agora, há poucos anos atrás, com a Convenção de Haia, foi também trazido resguardando esse direito a essas mulheres ou homens, né, cidadão brasileiro, esse direito a ser requisitado, principalmente quando tem filhos, guarda de filhos. Então, assim, é importante ter, porque às vezes a pessoa tem essa limitação de não conseguir um defensor, né? Olha que informação interessante. Deixa eu ver se eu entendi direito. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tô casada no exterior com um estrangeiro, né? Vamos dizer que eu tô na Suíça, casada com um suíço, e aí eu quero me divorciar e eu não tenho como ter um advogado. Se eu for no consulado brasileiro, existe defensoria pública também no consulado? Você requisita, faz um requerimento. Aí eles vão analisar o seu caso e aí vão... Seria a Defensoria Pública da União. Isso. Eles vão solicitar... Entendeu? Ótimo, essa já é uma ótima informação para elas. Agora eu vou fazer 2 perguntas que a gente já tem, tá certo? Olha, a primeira é se o casamento foi registrado no Brasil e no exterior, é mais vantajoso para a mulher voltar para o Brasil e fazer o divórcio no Brasil ou fazer no exterior onde ela está? Então, vai depender. No Brasil é mais fácil. Né? Até porque você tem que ver também essa questão que vai precisar tudo vai ser feito por aqui, né? Então vai o cartório. Aí, às vezes, uma vírgula, uma coisa que tá errada, vai ter que voltar. Então, quer dizer, você ficar fazendo por lá, não sei. Aí vai ter que ter a tradução juramentada, vai ter uma porção de coisas. Se conseguir fazer aqui no Brasil, excelente. Mas, às vezes, por exemplo, tem bens no exterior, tem empresas, né? Porque a pessoa não pode ir com os filhos pro Brasil e pedir divórcio lá. Porque aí isso que é complicado, né? Pode fazer através de procuração, né? A maioria dos divórcios, principalmente se for consensual, você consegue fazer até via internet, pela digital, entendeu? É possível. Então, assim, vai depender de cada país, entendeu? De cada legislação, assim. Mas a maioria, você vai precisar de um advogado, de qualquer maneira, se vai ser no Brasil, se vai ser no exterior. Pode nomear um advogado por procuração, né? E para representar no exterior. Tá. Então, eu vou usar meu exemplo. Faz de conta que sou eu. Aí, vamos dizer que eu quero me separar. Aí, eu posso te procurar você, Claudinha? Vamos supor que meu casamento foi aqui na Suíça. Meu marido é estrangeiro e eu tô querendo separar. E eu posso te procurar para ser minha advogada? Mesmo você estando no Brasil. Uma coisa, eu pesquisei, como a gente ia fazer uma live na Suíça, eu pesquisei sobre o divórcio na Suíça. Porque é diferente. Vocês aí, a legislação da Suíça, ela não aceita o divórcio direto, como nós e os outros países aceitam. Então, na Suíça, primeiro há a separação. Depois de 2 anos, você dizendo que realmente não tem jeito de você. Que nem antigamente, mas é mais menos ainda. Eles não consideram você separado. Até isso, a Suíça ainda é machista. Gente, tô chocada, como no passado, né? Demora no mínimo 2 anos e você tem que comprovar que não tem jeito de você conviver novamente com essa pessoa.
É bom, porque já que a gente estava falando que às vezes algumas pessoas se arrependem, né? Como dando o Imagine Eu Dragons, acho que é isso. nesse sentido. Eu acho que, se eu não me engano, eu li por alto, mas se eu não me engano, tem esse hipótese, assim, a não ser que realmente for comprovado, por exemplo, violência doméstica, alguma agressão, sabe, algo assim muito sério, aí eles realmente aceitam, mas se não, Normal. precisa desse período de 2 anos para você conquistar o divórcio. Certo. Então vamos para a segunda questão, antes da gente passar para as nossas. É possível fazer o divórcio no Brasil sem a presença do cônjuge estrangeiro? Olha, eu acho que sim. Vai depender do caso. Por exemplo, às vezes, um exemplo daquela pessoa que sumiu, desapareceu. Não aparece. Certo. É um estrangeiro, casou com um brasileiro e de repente ele sumiu no mapa. A gente nunca mais viu falar dele, a esposa nunca mais ouviu, ele viajou, foi pro exterior, ficou de voltar e não voltou. E ninguém sabe o paradeiro dele. O que é necessário fazer? É necessário exaurir todo o trâmite legal com relação à tentativa de localização dessa pessoa. Então, ele vai ser citado por edital. Vamos tentar encontrar todos os lugares que ele possivelmente pode estar trabalhando ou morando. Se caso comprovar que ele não respondeu, passou aquele prazo, ela tem o direito de se divorciar. Por quê? Porque o divórcio é um direito potestativo. Ele é um direito da pessoa. Você não é obrigada a estar convivendo com uma pessoa, casada com uma pessoa que você não quer mais. Entendeu? Então, se é direito de uma pessoa, se uma pessoa não quer, a outra não briga. Entendeu? A outra tem que aceitar. Então, é um direito inerente à pessoa, independente de onde ela está morando no mundo, ela tem esse direito de se divorciar. Lógico que, como falou aí na Suíça, tem um trâmite legal diferente. Então, vai depender do país, de acordo com a legislação. Às vezes tem um prazo, às vezes tem que comprovar alguma coisa, mas nesse caso especificamente de pessoas não localizadas, pessoas que às vezes vieram a falecer, às vezes a pessoa não sabe. Aí é um processo judicial com declaração de ausência, né? Exato. Processo judicial de divórcio com a declaração de ausência. Mas sim, ela pode sim se divorciar e requerer, mesmo se o cônjuge não estando de acordo. Como a Bia falou, é um direito potestativo que ela tem e não há nada que impede. Nossa, muito interessante mesmo. Interessante, viu? Então, as duas perguntas respondidas. E então a gente falou um pouco dos direitos e deveres, né? Que vocês iam falar. Aí você também falou uma questão que é a questão da homologação. Sabe falar? Fala um pouco o que é isso. Bom, quando a pessoa decide se divorciar, né? Então ela tem que ir, e se ela está no exterior, ela vai ter uma sentença estrangeira. Essa sentença, ela vale no estrangeiro. Para ela ser válida aqui, ela precisa passar por uma análise, né? Que seria essa homologação que é feita pelo Superior Tribunal de Justiça. E lá vai ter uma carta de sentença. Nessa carta de sentença, ela vai ter ali todos os documentos, tudo dizendo quais são os direitos que ela tem em relação àquele divórcio. E a partir de então, ela realmente vai poder se considerar divorciada aqui no Brasil, porque precisa passar por esse registro. No caso dela ser um divórcio, precisar passar por aquela formalização que a gente explicou em relação a ser com partilha, com filhos e tudo mais. Se não for, não tem necessidade de ser homologado pelo STJ. Pode ser feito no cartório, e aí é um trâmite bem mais simples e bem mais rápido também. Mas assim, eu pensei agora ver na cabeça, mas em divórcio, mais raro é ser o tranquilo, né? O puro.
Quem sabe se essa expatriada procurar um advogado que faz as práticas colaborativas. Às vezes a gente consegue convencê-los de fazer um divórcio colaborativo, né? Mas assim, que todo mundo fique bem. Existe essa possibilidade Com também. certeza, com certeza. O que eu quero dizer assim é que, na maioria das vezes, a homologação vai ser complicada, porque vai incluir filho, elas todas já têm filho, vai incluir bem de alguma forma, às vezes, bem, às vezes nem tanto, porque elas acabam não conseguindo construir tanto. É um dos problemas que as expatriadas vivenciam muito, é a questão da empregabilidade, né? Elas chegam no país e é muito difícil a língua, conseguir outro emprego, ou conseguir uma renda que realmente elas possam ter uma independência financeira a ponto de construir bens ou alguma coisa desse tipo. Então, acho que a questão dos filhos é realmente o que botaria elas nessa categoria de divórcio não puro, né? Porque aí teria os filhos e a coisa não seria num processo mais simples, vamos dizer assim, né? Uhum. Esse processo, só para dizer mais ou menos, para elas terem mais ou menos uma noção, essa homologação de sentença no STJ, ele demora mais ou menos uns 2 meses para ser concluído, tá? Então, assim, é mais ou menos esse prazo, só para elas terem noção de mais ou menos, para vocês terem noção mais ou menos quanto tempo demora. E é muito importante você ter um advogado para você resguardar os seus direitos e para que seja rápido, para que não apareça pessoas assim, às vezes, eu resolvo para você, tipo uma espécie de despachante, e no final das contas acaba, né, não resolvendo nada, né? Então, assim, é importante ter uma pessoa que entenda de direito familiar internacional, né? E é muito bom que você falou, até porque eu vejo muitas expatriadas que elas ficam, às vezes, sofrendo no casamento abusivo, ficam sofrendo uma relação que elas sabem que já acabou, mas essa falta de o que eu faço, né? Porque eu não tenho um advogado aqui, eu não tenho como pagar, né? Elas têm até medo. Eu lembro de uma cliente que ela tinha até medo de ligar para o advogado, porque ela achava que se ela ligasse para o advogado, ele ia cobrar ela e ela não tinha dinheiro, né? Então, ela pode procurar o consulado e tentar esse defensor público, entendeu? Pela União, né? Porque é um caso, que não tem condições, até mais mesmo essa questão do medo que ela tem, né? De falar com o advogado e ser cobrada, né? Enfim. Muito bom esse ponto. Essa informação foi muito boa, gente. Excelente. E o que mais? Estavam falando da homologação. Demora 2 meses, é rápido, né? A Bia vai falar agora um assunto que eu acho que também preocupa muito, que é a questão da guarda de filhos, né? Com certeza. Rapidamente, uma pincelada sobre a guarda de filhos, daí qualquer coisa a gente faz uma outra para explicar um pouco melhor a questão de alimentos, essas coisas. Mas o que acontece? Nosso país, como a maioria da Europa, eles com relação à guarda, principalmente à guarda, e às vezes furto de criança, né? Pessoas que levam para outro país, né? Então, a Convenção de Haia, ela se mobilizou e em 2016 ela fez uma cartilha, que eu não sei se todo mundo conhece, é uma cartilha que qualquer consulado brasileiro de qualquer país, você vai lá, você tem acesso a essa cartilha, onde fala com relação a isso, a guarda o resguardo dessas crianças em caso de subtração, né, estrangeira. Então, essa cartilha, ela vem trazendo a questão de como que seria essas decisões, qual seria a melhor forma de decidir uma guarda para esses divórcios, esses casais que casam fora, né, que têm filhos no exterior, como que seria? Seria uma guarda unilateral? Né? Porque como que vai fazer? Uma pessoa vai morar num país, a outra no outro, o filho vai ficar viajando para lá e para cá. Então, a gente, né, eles começaram tem na cartilha, por exemplo, na página 7 da cartilha, eu vou ler rapidamente só para poder exemplificar. Como se decide a guarda? Por acordo entre os pais, por decisão judicial ou mediação, quando não houver histórico de violência doméstica. A justiça brasileira costuma dar a guarda à mãe,
exceto em casos de doença mental, uso de drogas, atos de violência e negligência, e direitos de visita ao pai, exceto se essa tem histórico de violência, se este tem histórico de violência doméstica. Então, o que que acontece? Existe essa coisa da gente, só que isso não prevalece, entendeu? Existem exceções. Então, de acordo com a lei de cada país, às vezes tem resguardos com relação a, por exemplo, limitar essa criança a viajar para um outro país, entendeu? Porque o que eles entendem que tem que prevalecer Leis da residência. isso eu vou falar isso também, né? Mas assim, o mais importante que a Convenção de Haia traz é o seguinte, não é quem que vai ficar, que a mãe tem mais direito do que o pai. O que eles preservam é o que é melhor o interesse da criança. Entendeu? Então, ali, nesse momento, tem que ter um advogado para poder orientar e provar que aquela pessoa é capaz. Porque senão, de acordo com o julgador do divórcio aí no exterior, ele vai seguir a lei dele e vai falar assim, não vou dar para o pai, porque aqui é da nossa cultura ficar com o pai. Entendeu? E aí você vai perder, você não vai ter como provar que você pode, que na sua lei, no seu país, você tem esse direito de ficar com seu filho. Se você conseguir provar que você não está nessas exceções aí, que mostrou que é caso de doença mental, uso de droga e violência e negligência, que você é uma pessoa que tem condições de criar o seu filho, acontece muito de se perder a guarda da criança, porque a pessoa não consegue provar isso para um juiz. E aí, às vezes, o pai contrata um advogado, né? Mas, né, que acaba levando o juiz a esse entendimento e depois você não consegue reverter isso. Então, às vezes, você quer trazer seu filho para ver sua família aqui no Brasil e não consegue, porque vai ter uma série de limitações. Então, o importante é você ter esse defensor público, que agora você sabe que você pode ir atrás desse defensor público, se você não conseguir ter como pagar um advogado, mas é importante ter um advogado com uma internacional que entenda da lei brasileira também, não só da lei local, e que seja especializado em família, para que ele consiga demonstrar em juízo os direitos e a nossa cultura, entendeu? Para resguardar isso. Então, às vezes a pessoa fica com medo, mas não, esse é o momento de não ter medo, esse é o momento de brigar pelos seus direitos, de ter o seu filho junto com você. A não ser que realmente você Mas é interessante, sabe? Eu voluntario para um grupo que cuida de mulheres que vivem violência no exterior, né? E a gente tem muitos casos, assim, de mulheres que perdem a guarda porque o marido tem mais dinheiro, elas não têm como, né? Ou vai embora, fica sem vista, tem que ir embora para o Brasil, não pode levar os filhos. Acontece muito essa coisa. E eu já vi caso, inclusive atual, da embaixada encaminhar a pessoa, a mulher que não pode pagar pelo advogado, para uma organização no país onde ela está, que vai fornecer um advogado, certo? Daquele país. E aí é péssimo, porque ele não advoga para ela. Assim, é um advogado que diz, eu vou voluntariar para ajudar você aqui no meu país a se separar de forma digna, mas não aparece nas audiências, não dá notícia para elas. Então, eu tenho um caso atual de uma cliente que está querendo se separar e não consegue, porque o consulado encaminhou ela para uma instituição no país onde ela está, e o advogado fica só protelando a separação dela. Aí eu te pergunto, essa questão da defensoria, ela pode voltar, por exemplo, no consulado e dizer assim, não, eu quero um defensor brasileiro, ou como que isso funcionaria? Vocês sabem? Que eu também... Então, eu não sei, vai depender do país. Do país, entendeu? Né? Eu sei que existe isso por causa da Convenção de Haia, mas existem vários tratados, várias convenções. Às vezes aquele país não abraçou essa convenção, mas às vezes tem lá, por exemplo, a Convenção de Nova York, tem outros tratados, então ela tem que se inteirar para ver onde que ela vai conseguir um apoio, entendeu? Em cada caso é um caso.
É. Entendeu? Cada caso é um caso. Então, às vezes tem violência, às vezes tem alienação parental, Sim. às vezes tem vários temas. Então, assim, a gente vai poder ficar falando aqui, É. é muito detalhe. Então, assim, em cada país vai ter uma lei. Então, por isso que eu acho importante ter um advogado que seja brasileiro, que possa atuar fora, para poder estar olhando isso de perto, ou procura o consulado, eles vão orientar, com certeza, como fazer melhor, entendeu? O Uhum. consulado, eu acho que é o melhor caminho para essas pessoas que estão assim, sem saída, né? Certo. Procurar uma pessoa. Hoje em dia você consegue pela internet ter consultas com pessoas, com advogados, né? Que possam te auxiliar. Às vezes eu não consigo sair de onde eu estou, eu não consegui localizar um advogado. Entra na internet, procura uma pessoa habilitada, né? É. Que possa dar esse aconselhamento, né? Alguma saída nós vamos achar. É muito Né? bom. E aí eu chamo a atenção para quem está assistindo e está passando por isso. Por exemplo, você pode entrar em contato com as meninas, né? Elas estão em Fortaleza, mas hoje com a internet a gente pode se conectar, elas podem orientar, vocês podem ter um advogado no Brasil que pode dar uma orientação melhor, né? Então, como a Beatriz falou, é hora de lutar pelo seu direito, né, Beatriz? Isso. E outra coisa, acontece muito também da pessoa perder a guarda e ir para os avós, por exemplo. Esses avós Hum, podem ser estrangeiros. Então, uhum. assim, é importante ter esse advogado que, mesmo que só dê uma orientação, vai te dizer exatamente é, se tá certo, se tá errado, porque às vezes essas pessoas já estão em depressão, às vezes, como você diz, né? É. Passam por um processo, né, de divórcio e ficam perdidas. Eu acho que a gente está aqui para ajudar, para orientar. Ai, que maravilha. Por isso que eu falei assim, tem que. Eu pensava que eu tinha que fazer uma live nesse sentido, mas eu queria que fossem pessoas como vocês que pudessem oferecer esse suporte, que elas pudessem ver uma luz no final do túnel, porque eu sei o que essas meninas passam, quanto é difícil para elas estarem no exterior, numa relação que muitas vezes o abuso é psicológico e é dificílimo de provar. Os países fazem vista grossa para o que os seus cidadãos fazem, né? E quantas ficam presas a esse relacionamento por conta da guarda dos filhos, né? Por conta desses perigos, né, que elas correm. Só mais uma coisa que eu queria falar é que, assim, se elas conseguirem, de alguma forma, você orientando essas mulheres aí que estão te procurando, e conseguirem fazer esse divórcio amigável, de alguma forma amigável, mesmo que elas não fique muito bom para elas, mas, Uhum. assim, se for amigável, tem muito mais chance de ser algo melhor para elas. Entendeu? Mesmo assim, eu imagino que a pessoa só vai se divorciar se realmente não estiver confortável, né? Mas se conseguir fazer de forma amigável, a chance de não ter problemas, assim, com relação à guarda de filhos e poder estar indo para outro país, voltando, negociando alimentos, vai ser muito melhor, vai ser muito maior, né? Mais E, rápido também. tá. E aí, só para clarificar para mim, a guarda dos filhos, por exemplo, se eu estou aqui na Suíça, quem vai decidir é a justiça da Suíça, né? Porque eu estou aqui e o casamento foi. Sim, sim, exatamente. Vai ser a guarda vai ser a justiça da Suíça, assim. Por isso que é importante ter esse advogado de fora para poder falar sobre a nossa cultura, sobre os nossos direitos aqui como cidadão, entendeu? Por mais que a gente está em outro país, nós estamos falando de filhos de brasileiros. Entendeu? Então, esse advogado podendo mostrar para o juiz aí local que nós temos essa cultura de estar visitando os parentes aqui no Brasil, de estar tendo acesso, que é importante ter esse contato afetivo, que nós somos um país que preza pela família, que tem. O país não, eu digo, somos que essa família é uma família que é importante para a criança ter esse contato,
conseguir sensibilizar esse juiz, consegue. Agora, se não tiver ninguém para falar isso, ele vai julgar de acordo com a lei e com o costume daí. Entendeu? É esse olhar, é essa coisinha, é pouca coisa, mas é uma coisa que realmente preserva o direito dessa brasileira e dessa criança que é fruto dessa união, né? Uhum. Muito bem. É isso que a gente vê, né, na maioria dos casos, quando tem um advogado que também traz a lei do Brasil, que traz os costumes do Brasil, mostrando a importância de ter essa flexibilização de viagem, de acesso, fica tudo mais fácil. O juiz normalmente acata essa flexibilização, entendeu? Uhum. Mas se não é demonstrado isso nos julgamentos, ele vai julgar de acordo com o que ele achar melhor. E se trouxer para um divórcio colaborativo, a gente consegue mais coisa ainda. Isso, com certeza, o que a Bia fala é muito importante, com certeza. O caminho o caminho melhor para qualquer situação é realmente o do acordo, né? O que ambas as partes possam se conversar, sentar. Eu sei que muitas vezes essa possibilidade é muito difícil, especialmente nas relações abusivas, né? A gente sabe. Mas como a Beatriz bem falou, às vezes é melhor a gente perder um determinado coisinha, um determinado aspecto e conciliar de uma forma que fique não tão ruim para você. E aí eu recomendo, procure advogadas como a Ana Cláudia e a Beatriz, que são conciliadoras, para que possa assessorar vocês de uma forma mais humana até, né? Porque o que eu vejo também, gente, é essas mulheres já tão sofridas procurarem advogados que estão tão desumanos, que é por isso que eu digo, tem que ser as meninas para vir falarem aqui. Obrigada, Dalé. Muito obrigada. Realmente, assim, a gente sabe que as pessoas também se aproveitam da situação, que as pessoas estão enfim, eu não vou falar aqui da minha classe, mas a gente tem conhecimento sim, né? Até porque tem muito desconhecimento em relação aos direitos, né? E as pessoas acabam ficando sem opções. E aí, não, então, se for desse jeito, aí pega um advogado, às vezes, que não é justo, né? Digamos assim. E aí eu chamo a atenção também que, às vezes, não é nem só o advogado, é porque como o cara é o que tem o dinheiro, tá no país dele muitas vezes, né? E ele acaba arrumando advogado que vai manipular a situação para que você, mulher, saia prejudicada. Né? Imagina, se no Brasil, dois brasileiros, um consegue prejudicar o outro se o outro não for bem assessorado, você imagina você no exterior, né? Então, essa live é para conscientizar vocês, mulheres, que estando numa situação dessa, procurem um advogado, mesmo que no Brasil, né? Hoje, com as possibilidades da internet, como as meninas colocaram, para vocês saberem do direito de vocês. Não é verdade? Isso. E só mais uma coisinha para finalizar aqui que eu me lembrei. Você faz a solicitação no consulado desse defensor, caso você não tenha condições financeiras de arcar com o advogado, e aí eles mandam para o Brasil, aí o Brasil analisa o caso, e aí ele já entra em contato com essa pessoa, já manda um defensor público da União para entrar em contato para resolver, me lembrei agora, que tem esse trâmite. Então, eles analisam todo o caso da pessoa, principalmente se tem abuso, alienação parental, violência. Então, eles dão prioridade para esses casos. Então, com essa coisa da Convenção de Haia, vim trazendo, resguardando esse direito do advogado, do defensor, foi assim, maravilhoso. Eu acho que é o caminho para essas meninas, para essas mulheres que estão aí realmente desesperadas, sem caminho. E as que puderem, de alguma forma, procurem um advogado que tenha especialização em direito de família internacional, que possa passar isso, esse entendimento para o juiz que estiver na frente do divórcio, né, que estiver julgando o divórcio, para que ele possa ser tocado, né, pela essa questão de flexibilizar essa questão da viagem, que normalmente são os impedimentos mais severos que tem, de não deixar de ter contato com a família no Brasil.
No Brasil. Excelente. A Patrícia escreveu assim: precisamos de advogados com sororidade. É verdade, gente. A gente precisa de mais advogados como vocês, que estão dispostos a lutar pelos direitos, né, especialmente das mulheres, que na maioria das vezes são as mais vulneráveis mesmo, especialmente nessa situação de estar casado no exterior, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por vocês terem topado vir aqui. Eu sei que é super complexo o assunto e quando eu pedi para vocês falarem, eu sabia que era muita coisa, mas o mais importante é que essas palavras que vocês trouxeram traz um acalanto para quem está ouvindo, saber que existe essa possibilidade que vocês colocaram muito bem clara, né? E que existem advogados, especialmente conhecerem advogados como vocês, né? E que elas sabem que podem ter uma ajuda. Então, muito obrigada. Vocês querem, está quase acabando o nosso tempinho, tem mais 4 minutinhos. Vocês querem complementar com mais alguma coisa, alguma informação para elas ou falar mais de vocês? Fiquem à vontade. Obrigada. Então, como eu falei no início da live, eu e a Beatriz, nós temos um escritório de advocacia colaborativa, que é uma advocacia muito, até considerada aqui para o Brasil, uma coisa nova, né, que preza essa questão da participação das partes para resolver a sua questão, né? A gente pensa que colocar a decisão na mão do juiz é uma situação que não deveria, de fato, existir, né? Enquanto, se você puder, né, sendo assessorado por um advogado que tem esse olhar para as práticas colaborativas, né, com apoio de psicólogos, de neutros financeiros, pessoas que cuidam dessa parte. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai trazer uma resolução bem eficaz para a situação de cada pessoa, né? Na verdade, a diferença desse procedimento é que as partes resolvem sozinhas, né? É verdade. Mas é isso. Então, a gente está sempre colocando no nosso Instagram essas informações, porque como é um assunto ainda, não é todo mundo que teve esse acesso de entender o que são as práticas colaborativas, né? Como eu falei, vários colegas nossos também entraram hoje aqui na live, de psicólogos, advogados também. Então, é muito importante a gente passar esse conhecimento. Então, eu sempre estou fazendo posts esclarecedores a respeito do que são as práticas, como é que a gente pode atuar até mesmo à distância, que dá super certo. Hoje em dia tem tido uma ótima adesão e bons resultados mesmo. Excelente, muito bom. Obrigada mesmo. Então, vamos falar combinado assim. Se estão expatriadas com depressão, querendo separar, vem primeiro para a psicoterapia comigo, que a gente tenta resolver aqui, porque muitas vezes saiu da depressão, o casamento melhora muito, né? Mas se não for possível, se realmente ficar decidido que é a separação, vamos procurar Claudinha e Beatriz para uma separação menos dolorosa e com mais segurança. Tá bom? Então fica assim para vocês que estão aí assistindo. Nosso muito obrigada. Eu vou colocar o Instagram das meninas, tá bom? A Claudinha faz os posts maravilhosos também para vocês entenderem mais sobre essa questão. E vou colocar tudo, vai ficar salvo para vocês. Mais uma vez, muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, foi um prazer. Prazer grande. Tchau, tchau. Tchau.